Porque eu assinei meu primeiro contrato no dia 1º de maio de 1954. No dia 4, o Golias começou a trabalhar com meu pai. E nós dois éramos os mais novos do programa. Então houve uma afinidade entre nós. E logo em seguida, então, um terceiro jovem também, que era o Silvio, que tinha 24 anos. Uma coisa interessante, que o Golias foi fazer um teste e eles não gostaram, porque... E daí surgiu o Bronco, o Carlos Bronco, aquele personagem. Por quê? E teve coisas muito engraçadas, e foi o começo de tudo. Então a gente precisava de um quadro do Canarinho, que o Canarinho estava sentado num carrinho de pedreiro e começava ali o esquete dele. Não, eu nunca contei isso, Fábio. Na hora do... Nesse corte do Flávio Prado Entre Amigos, Carlos Alberto de Nóbrega fala sobre quando conheceu Ronald Golias e Silvio Santos e como foi o começo da Praça da Alegria, criada por seu pai, Manuel de Nóbrega. Carlos ainda conta diversas histórias envolvendo ele próprio, Golias, Jô Soares e Chico Anísio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Olha que curioso. Eu sou muito paulista, eu sou aquele camarada que cumpre o horário, entendeu? Que gosta de trabalhar. E o carioca quer saber se vai pra praia amanhã, né? E eu fiquei 1 ano e meio lá. Aí disse, não. Aí o Silvio me convidou pra vir pro SBT. Eu não pensei 2 vezes. O Silvio, vocês, aquela gente maravilhosa, Golias, aquele time todo, vem ler desde lá de trás, é coisa do teu pai, né? Sim, nós começamos. Eu gosto muito de datas, porque tem coincidências. Porque eu assinei meu primeiro contrato no dia 1º de maio de 1954. No dia 4, o Golias começou a trabalhar com meu pai. E nós dois éramos os mais novos do programa. Então houve uma afinidade entre nós. E logo em seguida, então, um terceiro jovem também, que era o Silvio, que tinha 24 anos. Até então não era humorista, não era um programa humorístico, ou já era? Não, era o programa... Porque meu pai começou a fazer humor desde que veio para São Paulo. Ele teve um programa famoso chamado Cadeira de Barbeiro. Ele fazia com a Luísa Silva Araújo, que era um grande redator. E esse programa marcou época no rádio. Por que o seu pai partiu para o humor? Eu acho que por necessidade, não é? Porque ele veio para São Paulo sem saber o que ia fazer. Aí surgiu essa chance, porque meu pai... No começo do rádio, você tinha que fazer tudo. Ele era galã de novela, locutor de futebol... E humorista também. E ele já escrevia. Só que ele não queria botar o nome dele. Manuel de Nóbrega, ele escrevia para Dercy Gonçalves, que também estava. Não sei se vocês se lembram. Bom, desse eu acho que se lembra, né? Sim. E ele botou a Germã botou Manuel de Nóbrega ao contrário. Para escrever para... Era teatro de revista, uma coisa que o pessoal não sabe mais o que é um teatro de revista, né? Era um teatro que tinha música, tinha dança, tinha humor. E meu pai escrevia para Dercy. Acho que aí começou a veia humorística dele. E da Cadeira de Barbeiro foi um sucesso. Aí ele foi crescendo e ficou só no humor. Como é que o Golias apareceu na vida dele? Apareceu que o Vitor Costa, que foi um dos grandes homens do passado, ele era diretor-presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a rádio do governo, né? E ele comprou a Rádio Excelsior, daqui de São Paulo. E ele começou a botar... Ele entrou para comprar a Rádio Nacional. Ele dizia botar a Rádio Nacional aqui em São Paulo. Em 52. Então ele trouxe aquele pessoal do Rio, aqueles artistas do Rio, famosos, vieram, uma vez por semana eles vinham para São Paulo e meu pai foi contratado para fazer um programa. Foi o programa Manuel de Nóbrega, que ia na hora do almoço de 12h às 2h, no programa diário, menos no domingo. Aí começou. O Golias começou nesse programa, dia 4. Uma coisa interessante, que o Golias foi fazer um teste lá na Rádio Nacional e eles não gostaram, porque ele falava com meu pai, não, esse garoto, ele tinha 24 anos, ele só sabe imitar. Isso aí já tem muitos imitadores, né? E meu pai tinha uma visão muito grande. Acho que você não conheceu meu pai. Não conheceu. Ele morreu há 48 anos. Eu vi muito seu pai na TV, mas não conheci. E meu pai falou pro Demival Costa Lima, Costinha, se ele imita os políticos, se ele imita outras pessoas, ele deve imitar a gente também. Então, se você não quer, eu vou pegar para mim, vou botar ele na rua, andando, para ver se descobre alguma coisa. Aí eles confiaram no meu pai e contrataram o Golias. E foi um estouro.
Beleza, explodiu da noite pro dia. Aí nós começamos a trabalhar em circo, fazer show de circo, o que vinha, porta de... É verdade mesmo, porta de casa de calçado, sapatos Kerlakian. Quando inaugurava uma loja, a gente botava umas caixas assim de cerveja, aqueles gravados, né? E a gente fazia de tudo. E o Silvio também. Só que o Silvio era nosso concorrente e estava 100 anos na frente da gente. Por quê, Flávio? Porque nós fizemos um grupinho. Era o Roberto Luna, que o pessoal já não se lembra mais, foi um cantor famoso de bolero. Golias, Canarinho, Roberto Luna e eu. Nós íamos fazer show em circo, que a gente dividia por 5. O Silvio bolou a ideia dele contratar o Rui artisticamente falando, e montou uma companhiazinha, assim, ele pagava por mês. Então, naquela época, ele já ficava com a parte do leão. Ele já tinha um negócio. Porque era Zé América, era a Gilda Rumbeira, Humberto Simões e seus bonecos. Eles eram ruins. E ele era o Peru que Fala, a caravana do Peru que Fala. E era nosso concorrente. Então, mas um concorrente no bom sentido. Claro. A gente dizia, olha, aquele circo é bom, aquele lá é bom. Ele também dava umas dicas pra gente. Mas ele era o chefe. Ele era o chefe. A gente dividia esse circo. Ele não, ele te pagava R$100 para cada um e ficava com o resto. E o circo dava mais do que a gente ganhava. Tanto é que a gente trabalhava sábado e domingo. Fazia 2 circos no sábado e 2 circos no domingo. Quando o circo lotava, a gente ia jantar fora, pô. Memorável, né? E daí surgiu o Bronco, o Carlos Bronco, aquele personagem. Por quê? A gente ia no carro do meu pai fazer o show. Aí deu problema, fundiu o motor do carro do meu pai. E nós tínhamos que ir de táxi. A gente estava na porta da Rádio Nacional e passou um táxi. Parou, estava chovendo. Nós íamos fazer um show aqui no Ipiranga. E o motorista falou, escuta, eu posso assistir o show? Eu posso esperar? Você pode. Ele era muito simpático. Só que ele falava que nem um Bronco. Escuta o que vocês pensam. Vocês gostam, mas não fiquem agora assim, sou eu. Porque a gente tirava muito sarro dele. Um dia estava chovendo e nós fomos para uma cantina, ali uma travessa ali da Pamplona. E aí você falou assim, olha, estava escrito o nome da comida, sabe, com aquela tinta branca? Ótimo. É que não dava para ver direito. Ele falou, deixa que eu vou ver. Ele foi lá, olha, só tem chonchi com frango. Chonchi com frango, né? Vamos ver. Era nhoque com frango. E o Golias começou a imitá-lo. E foi o grande personagem do Golias. Beleza. Que as coisas acontecem, a gente tem que ter sorte, né? Tem que ter valor, mas a sorte também ajuda. A Praça da Alegria, que antecedeu a Praça Nossa, é verdade que ela foi criada com uma mera observação do seu pai numa praça de Buenos Aires? Foi, meu pai tirou férias e foi passar em Buenos Aires. E o Vitor Costa queria um programa de humor. Isso no começo de dezembro. Meu pai disse, olha, Vitor, eu vou tirar férias, deixa eu voltar que eu te dou um programa novo, um programa de humor. Não precisa, que já está vendido, não sei o quê. E ele disse, bom, eu vou deixar 4 programas inscritos aí e vocês fazem. Olha o nome do programa de humor, UFE no ar, UFE no lar, que era União Fabril Exportadora, era o patrocínio. E foi um desastre. Foi horrível, porque uma semana... O nome já não ajudava muito. Não ajudava. O primeiro programa era passado não sei onde, uma espécie de um bar, alguma coisa assim. A Hebe fez. Depois foi outra pessoa que enfim, cada um fez uma quarta-feira. E foi horrível. Quando meu pai chegou de viagem, o Vitor falou, Nóbrega, que coisa horrível, que coisa terrível. Disse, não, mas eu te falei que quando voltasse eu tive uma ideia. Ele ficava num hotel que tinha em frente uma banca de jornal e tinha um banco. E tinha uma pessoa, meu pai observou que toda vez que ele abria a janela, assim, bem cedo, tinha uma meia pessoa ali no jornal, ali do banco, conversava com o jornaleiro. Era uma pessoa conhecida, porque todo mundo cumprimentava. Oi, tudo bem? Aí meu pai teve a ideia, que a coisa mais simples que existe era uma tapadeira com coreto pintado, um banco e um poste.
E virou a Praça da Alegria, que foi um sucesso estrondoso, né? Ela começou no rádio? Não, Já começou começou no na Rádio Nacional pelo seguinte, mas não foi na Rádio Nacional, foi no auditório da Rádio Nacional, porque a TV Paulista não tinha estúdio para a gente fazer nada. E tinha a Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. E teve coisas muito engraçadas, e foi o começo de tudo. Então a gente precisava de um quadro do Canarinho, que o Canarinho estava sentado num carrinho de pedreiro e começava ali o esquete dele. E não tinha figurantes naquela época. E tinha um senhor muito humildezinho que limpava, ele era varredor, faxineiro da Rádio Nacional. E meu pai falou, escuta, dá para você entrar com o carrinho, é só deixar o carrinho ali na minha frente e sair. Ele falou, sim, senhor, seu nome. Foi a desgraça do meu pai. Porque na hora, eu nunca contei isso, Fábio. Na hora do programa, era ao vivo, não existia videotape, nada. Isso foi em 56. Ele entrou com o carrinho e meu pai caiu na asneira a dizer obrigado. Falou, como obrigado, seu Nogo? Eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, a pessoa é boa. Eu sou idosa, quantas vezes o senhor pagou meu café, só me pagou a bolsa. E o diretor fala, Sasso, eu não posso sair. Ele tomou coisa e começou uma gargalhada que você não faz ideia. E entraram com o comercial para tirar o cara, que ele não saía. Ele se empolgou. Pô, era a hora, eram 5 minutos de glória dele, né? E isso marcou muito, né? E tinha coisas... Aconteceu uma coisa comigo também assustadora. Eu me formei em Direito e eu comecei a trabalhar. Eu era Como advogado. advogado trabalhista. E um dia meu pai foi viajar e falou, filho, você pode fazer a praça para mim terça-feira? Falei, claro. Só que eu esqueci, eu sou muito distraído. Eu estava no fórum, ali perto da Consolação, na Bento Freire, foi para daquelas ruas lá. E uma pessoa, foi umas 3 horas da tarde, falou, hoje é dia da praça, hein? Flávio, eu dei um grito, disse um palavrão, eu fui correndo, porque a Rádio Nacional ficava na Sebastião Pereira. Correndo, dava uns 10 minutos. Eu comecei a escrever o programa, só que eram 5 quadros só. Primeiro eu liguei para o Golias, falei, Golias, separa 10 minutos do nosso show. Meu Deus. Eu esqueci de escrever o programa. Era eu que ia ficar sentado. Então eu comecei a escrever, eram só 5 quadros. E dava para o pessoal decorando. E ir decorando. E eu consegui fazer o programa e ninguém percebeu, nem a emissora percebeu. Isso é uma coisa que marcou muito, né? Impressionante. Meu pai nunca soube que ele era bravo, né? Ele não era bravo, ele era muito sério. Ele levava meu pai, e eu herdei isso dele. Eu sou muito profissional, eu sou muito disciplinado. Uhum. E foi uma coisa assim maravilhosa, porque era um programa muito simples. E era um sucesso. Era um sucesso. Aí nós fomos para Record, porque o Vitor Costa morreu, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, era sócio dele, morreu, e o Vitinho, que era filho do Vitor Costa, era menor de idade. E o padrasto dele era o banqueiro, tinha um banco no Rio de Janeiro. Ele assumiu, então, a emissora, começou a zerar para vender a emissora. Aí nós fomos para Record. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.